Olá, bem-vindo a mais um episódio do Pod Mais Impacto. Hoje serei eu que estarei apresentando. A Ludmila gravou o programa passado com a Denise, doutora Denise, né? Sobre autismo, e foi um programa que veio a fã também, foi um programa bem feminino. Hoje vai ser um papo mais entre homens, vamos falar sobre hombridade, masculinidade. Então vai ser um papo reto, papo entre homens, como um grande amigo meu que depois, daqui a pouco, nós vamos estar apresentando ele aqui para vocês. Primeiramente, queremos agradecer o pessoal do Estúdio Way. Estamos aqui no Estúdio Way gravando esse podcast. Convidamos a você também a estar vindo procurar aqui o Davi, o Igor. Pede pro Davi fazer o café especial dele, tá ok? Eles são especializados em gravações de podcasts, de cursos, também filmagens aéreas, né? Para você gravar sua propriedade rural. Também sabem fazer os seus vídeos institucionais para sua empresa, para sua instituição religiosa ou seu instituto. E também eles fazem jingles, músicas, né? Eles são músicos profissionais, então você tá querendo aí fazer um jingle, alguma coisa assim, tá chegando o ano de eleição aí, vai fazer campanha política, procura o Igor e o Davi, nossos amigos do Estúdio Way. E também temos os nossos parceiros, o Paulo Vitor, que ele trabalha com seguro de vida. Paulo Vitor, corretor de seguros de vida, Ali Corretora de Seguros. É um cara que vai trazer para você a responsabilidade a importância de ter um seguro de vidas também, né? E também o meu cunhado e parceiro, o Filemon, eletricista. Aí você da cidade de Morrinhos que está nos assistindo, vou passar aqui o arroba do Filemon, @Filemon Eletricista. Ele trabalha com predial, residencial, rural, comercial e ele é um excelente profissional na área de eletricista. Então procura esses nossos dois parceiros. Do Paulo também é @Ali Corretora de Seguros, nossos parceiros. Bom, de qualquer forma, esse programa vai ser especial para mim porque o Cordas, como vocês sabem, né, nós trabalhamos com impacto social, né? Queremos agilizar a transformação social das pessoas. Então nós vamos em escolas, nós vamos em CREAs, a gente vai promover um encontro de pessoas que nós cremos que uma pessoa encontrando a outra pode uma transformar a vida da outra. E uma das demandas que a gente tem percebido em relação à hombridade, a figura masculina, o homem. Nós temos visto aí que a gente vê até nos índices sociais, em casos de homicídio, os homens são os que mais matam, mas também são os que mais morrem. A grande população carcerária no Brasil são de homens. Pessoas viciadas em drogas, em homens. Inclusive, eu estive passeando aqui na cidade de Goiânia, aqui no centro uma vez, e eu vi o tanto de homens morando na rua por causa do vício do crack, né? Então a gente percebe hoje que existe uma grande demanda, homens infantilizados, homens inseguros, e o nosso projeto é também no ano que vem abrir uma área de impacto para estar alcançando o público masculino. E por isso que nós estamos hoje trazendo o nosso amigo Rony Araújo, e eu vou pedir para que ele se apresente e a gente vai ter um papo muito legal sobre isso. Rony, por favor, se apresente para nós. Alegria estar aqui com você, alegria estar aqui com todos que estão nos ouvindo aqui. É um privilégio estar aqui no Estúdio Way, sendo muito bem recebido pela equipe, né? Uhum. E um tema extremamente relevante, um tema que a gente precisa falar mais, precisa dar visibilidade para esse tema, né? Uhum. E uma alegria ser convidado por você. Meu nome é Rony Julian Braz de Araújo, eu sou psicólogo de formação, né? Você é seu colega, viu? Também estou estudando psicologia. Você é muito bem-vindo, né? E eu estou há 20 anos aí na psicologia, então trabalhei em várias áreas, comecei com educação. Então já na escola a gente já via, né, os grandes desafios que estavam ali acontecendo ali a partir de 2003, né? Grandes movimentos, eu já percebi isso lá na educação infantil, né? Educação infantil, né, fundamental, e a gente foi vendo, né, esse desenvolvimento, então sobre escola escolar também. Depois da escola eu fui para empresarial, fui trabalhar com consultoria empresarial, depois eu fui trabalhar com o pessoal das demandas sociais mesmo, né, a psicologia comunitária mesmo, trabalhei muito com instituições sociais, programas sociais, ajudei a desenhar projetos, né. Depois eu vim trabalhar com o aspecto policial também, né? Sério? Foi bacana. Hoje eu tenho o privilégio de ser palestrante, né, dos militares. Aí eu tenho uma parceria lá com o Clube dos Oficiais, né? Então agora mesmo em Rio Verde, dia 11, com toda uma frota de policiais, todo um grupo de policiais, né?
150 homens, provavelmente, né? De diversas áreas de segurança pública, né? O coronel ali de Rio Verde, né? Está fazendo um grande projeto lá e quer um trabalho, né? Eu estou sendo acessado lá pela Tenente Coronel Selma, né? E que trabalha com o coronel da regional e tem feito esse trabalho fantástico. Então, e também com negócios sociais, né? Através do Instituto Total, a gente também teve grandes experiências na área de negócios sociais. E, ultimamente, o foco do masculino, né? Na clínica, eu tenho tido... minha clínica recebe homens, mulheres, né? Recebe famílias, mas há uma procura, talvez por eu ser homem, né? E ter uma confiança de muitas psicólogas, amigas, elas enviem lá os maridos, né? Mas eu tenho tido um tempo muito especial com os empresários, com os homens de influência dessa cidade, né? Tem sido uma oportunidade que Deus tem me dado e tem sido um trabalho fantástico, e nesse sentido também num projeto no Fio do Bigode, que é uma proposta de amigos, né? Que nós decidimos fazer um movimento para acessar os homens de influência da cidade, né? Todos os homens que influenciam de alguma forma, né? Em qualquer área, para que a gente consiga transformação do público masculino para as famílias. Então não é um projeto para homens, né? É um projeto de homens para as famílias e para a cidade. Por que o nome Fio do Bigode? Eu fiquei curioso. Olha, a gente tinha um projeto, né, que a gente trouxe de Uberlândia, né, Café com Amigos. Eu acho que talvez alguns dos nossos ouvintes, talvez, eu participei, né, você também participou, né? Então era um projeto assim, como se fosse um TED Talk lá, onde a gente recebia alguns homens com alguma história para contar, né? E tínhamos um café, que a relação era o nosso objetivo. Homens que se relacionassem ali, se encontrassem e tivesse ali uma conversa, normalmente sobre o aspecto de negócio ou família, né? E o Café com Amigos foi muito bem, só que era de manhã, 7 horas da manhã, né? Então você imagina do lugar que a pessoa saía da cidade para o Alphaville de Goiânia, né? Então, 7 horas da manhã. Então muita gente tinha dificuldade de chegar lá nesse horário, né? Era um café da manhã, então a gente fez durante, salvo engano, uns quase 3 anos esse projeto. Foi muito bonito. Tivemos nomes assim fantásticos ali, pessoas assim de muita relevância na cidade, né? E quando ele foi para o online, na época da pandemia, nós fizemos, né, um bom tempo e recebemos gente do Brasil inteiro. Então, assim, porém, chegou um momento que a gente deu uma pausa e começou a refletir sobre como afetar melhor a cidade, né? E a gente pensou que precisava mudar um pouco a proposta, né? E respeitando lá a proposta do Café com Amigos que veio lá de Uberlândia, a gente entendeu que no almoço, numa outra proposta, de repente a gente conseguiria oportunizar a participação de mais pessoas e mais centralizado, porque essas pessoas podiam chegar lá, né? Então, o maior número de pessoas, um grupo maior de gente poderia acessar uma coisa mais central. Então fizemos uma parceria ali com a Nativas Grill, né? Tem nos assessorado, agradecer também, né? E a gente está recebendo esses homens nesse lugar. Então, como surge o nome no Fio do Bigode? Então, já que ia ser um almoço num lugar mais central, não dava para ser mais café. Havia uma dificuldade. Olha, cara, eu queria até falar sobre isso. Pedro, tem uma dificuldade. Tudo que se propõe para o homem, há uma perseguição. Sim. Sabe? Há uma sensação de que a gente está fazendo alguma coisa desrespeitosa, alguma coisa fora de uma ética, né? Interessante isso, né? A Ludmila, inclusive, vai ter uma pergunta, eu vou depois perguntar para você sobre isso. Parece que há uma dificuldade. Então, Café com Amigos, e havia um questionamento constante, né? Então, quando você chegava numa empresa, tem um Café com Amigos, um projeto para homens, as mulheres achavam, né, que poderia ser um tipo de discriminação e não uma necessidade, uma carência e uma necessidade, porque qual é a necessidade, né? Depois nós podemos aprofundar, mas é uma necessidade emocional, relacional e de
de cunho de autoestima, de capacidade de ser um homem de respeito, um homem que cuida da família, que é responsável, né? Então era uma necessidade, uma carência. Esse homem hoje não está vivendo essa responsabilidade. Então, por isso o projeto era com homens. Mas quando falava café com amigos, havia uma pergunta assim, mas por que não as mulheres, né? Porque só para homens. E aí eu falei assim, sabe uma coisa? E aí o Marcelo Albuquerque, do Curta Mais, faz parte desse grupo de pensadores que está tentando apoiar esse homem que tem uma necessidade de apoio, de cuidado, né? Assim como ele apoia vários projetos de mulheres, né? O Curta Mais é um projeto fantástico, né? Então, ele falando, olha, gente, nós temos que voltar àquela cultura da responsabilidade do homem honesto, do homem que respeita a sua família, do homem que fazia um negócio no fio do bigode. Aí eu falei, então tá, você achou o nome, né? Fio do bigode. Então eu peguei o nome da fala do Marcelo. Então eu falei assim, opa, então se fosse o nome Fio do Bigode, né, Marcelo? Até achando que o pessoal não ia aceitar, né? Falei, então se o nome fosse esse aí, ó, No Fio do Bigode, se o projeto se chamasse No Fio do Bigode, nenhuma mulher ia questionar, né? Nenhuma mulher ia perguntar por que não elas, né? Então, e eu ofereci isso como uma proposta de nome, nós acatamos, né? Então o nome é No Fio do Bigode, porque demonstra compromisso, responsabilidade e um ambiente de negócio também, que é uma linguagem que acessa melhor o masculino. Eu faço parte da UPH, da minha igreja, né? E a gente percebe que quando a gente quer fazer... Você podia explicar o que é o UPH, para quem não conhece. União Presbiteriana de Homens, isso. E a gente percebe que toda vez a gente marcou uma reunião para fazer uma programação para os homens, para a gente ter um tempo entre homens, e a gente percebe por que não vai levar as mulheres. E sempre vai naquela direção de que, assim, só quer fazer só para os homens, não quer incluir as mulheres, como se a gente tivesse a intencionalidade de exclusão. E é isso que você está falando. A gente tenta trazer, na verdade, um tempo para homens, porque nós estamos precisando, né? A Ludmila até fez uma pergunta aqui, eu até anotei aqui, porque é muito relevante em relação ao que você acabou de comentar. Mencionar aqui a irresponsabilidade de terem me chamado sem chamar a Ludmila. Não, hoje ela tá cuidando dos meninos. Tá certo. Na outra vez foi ela que apresentou. Lud. Os homens têm sua relevância e sempre será usado a sua força. Sempre será usado. A sua força é para socorro e proteção, por exemplo, de uma nação, e etc. Mas parece que os homens estão deixando em alguma parte ser levado por ideias progressistas. Exemplo, uma mulher militante dizer que todo homem é um potencial estuprador, violento, um mal social. Como é que você vê isso, principalmente sendo líder de um trabalho de homens, resgatando o verdadeiro sentido da masculinidade? Muito boa a pergunta. Então, eu como figura da psicologia, né, como considero até uma liderança hoje na cidade por estar falando com líderes, né? Eu trabalho com todos as figuras dos seus posicionamentos, do seu espectro político, né? O progressista, o liberal, o conservador, né? Muito respeito a cada um deles, né? Agora, para cada um deles, eu tenho também um questionamento de posicionamento que possa estar afetando de uma forma mais negativa ou às vezes não impondo questionamentos importantes para a cidade, né? Então, tanto no aspecto do conservador, que às vezes pauta muito pelos seus valores morais e às vezes pode passar, né, desapercebido sobre questões sociais que realmente estão sendo importantes de serem questionadas e conversadas, né, de não ter isso como se fosse uma demanda, por exemplo, liberal ou progressista, né? O liberal com seu aspecto de economia, de às vezes também no aspecto moral muito solto, muito individual, que às vezes também não olha para demandas importantes da sociedade, para valores importantes que firmam a sociedade. E o progressista também com essa ideia de mundo, né, construída, né, que vem de cima para baixo, né, de um ideal, às vezes até utópico, e às vezes
respondendo a muitos interesses e às vezes tentando imprimir isso de forma até às vezes mais um pouco forte, às vezes até um pouco desrespeitoso. Então, ao mesmo tempo que todos eles eu consigo encontrar os seus valores, as suas importâncias, né? Então, porém, nós temos uma sociedade em que o masculino tido, né, já apontado como responsável de todo o mal que acontece, né, essa coisa do paternalismo, do machismo, né, a partir do momento que nós determinamos uma avaliação histórica a partir disso, né, e não estou dizendo que não tenha verdades nessas avaliações, mas a questão é que a partir dessa avaliação se também pregou um estigma no masculino. E tudo que é masculino, tudo que é do homem, do pai, né, começou a ser tido como um poder negativo. Então, quando você pensa nos programas sociais de saúde, de cuidado, de apoio, né, o masculino é um número muito reduzido, né? E toda vez que se propõe algo com o masculino, a sensação é que está a despeito do feminino, né? Então tem um desafio mesmo. Como se fosse um contra o outro, né? Tem um desafio aí mesmo. Pois é, por isso que eu discordo muito do termo sexo oposto. Olha, entendeu? Não tinha pensado sobre isso. Porque oposto? Como se tivesse um lutando contra o outro, né? Dualista. E quando eu vejo, num princípio, até por ser cristão, eu vejo que Deus não criou um sexo contra o outro. Um coopera com o outro, entendeu? Olha só. Tanto quanto que quando juntar a mulher e o homem se torna uma só carne. Então, eu não sou eu inteiro sem a minha esposa. Né? Eu não sou completo sem ela. E ela não é inteira sem mim. É isso aí. Então, como é que a gente pode ser oposto? Eu gostei demais dessa perspectiva. Nunca tinha parado de pensar nesse conceito na palavra, né? E como que as palavras, às vezes, definem as ideias, né? Então, nós temos que falar de diferença, de diversidade, né? No sentido das questões que são diversas, mas não divergentes, né? Então, essas diferenças que existem entre o masculino e o feminino, elas são diferenças que se compõem numa relação, se completam no humano, né? Eu gosto dessa figura bíblica da mulher e do homem, né? Que fala de um homem e uma mulher tirada de dentro de um homem. Até isso é uma figura arquétipica, né? Que do arquétipo lá do Jung pode nos orientar nesse sentido, né? De um modelo que fala, e eu uso muito na clínica lá, principalmente com pessoas que têm alguma relação cristã, né? Eu uso essa figura, né, para dizer o seguinte: olha, aquele que é o nosso companheiro ou companheira, né? Ele saiu de dentro da gente, de alguma forma, né? Então há uma busca inconsciente, né? É muito interessante isso. Então, assim, essa diferença, né? Elas são diferenças que se compõem numa unidade. Então, elas não podem ser realmente opostas. Né? Não tem como, né? Mas eu percebo, Rony, eu queria ver sua opinião sobre isso, que é mais uma questão ideológica. Existe uma cultura que é muito apresentada de forma muito intensa no nosso meio, é uma cultura de luta de classes, e que dentro da minha relação com a minha esposa é duas classes. Então tem a classe das mulheres e a classe dos homens, e aí uma classe é mais oprimida do que a outra, então ela tem que se insurgir contra essa classe opressora. Então eu vejo que vem dessa linha de pensamento que nos coloca contra a mulher e coloca a mulher contra o homem. Olha, vai muito do olhar. Então você tem como olhar a história de outra forma. Se você pensar que a história está em evolução, então você vai perceber, por exemplo, que há séculos atrás você não teria como não ter... Vamos pensar numa coisa mais arcaica, né? Não teria como você estar lá numa vida mais pré-histórica, lá onde a mulher que se engravidava com constância fosse caçar ou plantar, né? Ou guerrear. Não daria para essa mulher, né, trabalhar com o aspecto físico, manual mais pesado. É natural que o homem fosse essa figura do mundo externo, né? Da caça, da pesca,
da luta, da guerra, né, da proteção. Então esse homem morreria mais. Por quê? Né? Porque ele provavelmente morreria em guerras de proteção, de domínios de clãs, né? Esse homem, ele teria que ser mais responsável. Essa mulher teria que ser responsável por trazer a presença desse homem dentro da sua casa. Né? Então, o homem quase sempre é um ser muito potencialmente ausente. Ok? Por conta disso mesmo. Ou de estar em busca de alimento, em busca de comida, ou mesmo correndo risco de morte lá nas guerras. Então, o clã fazia a presença desse homem, né? Ó, seu pai foi um grande homem, né? Seu pai, né? Então, o clã absorvia o masculino ali, né? Então, a educação masculina daquele menino, né? A referência masculina para aquela menina. E a mulher seria aquela figura que traduzia o pai, a importância do pai, às vezes uma cadeira do pai, às vezes um lugar especial, às vezes a lança do pai, seja lá o que fosse essa figura, né? Então, esse homem tinha um lugar mesmo estando num processo, né, que estava distante, mas não ausente, né? O que acontece é que com a evolução dos processos, né, com as guerras com muitas mortes, depois nós tivemos uma revolução industrial muito próximo de muitas guerras e muitos homens morreram, né? Nós temos que lembrar disso, né? Então, as guerras destruíram, né, aniquilaram muitas famílias a partir dos homens morrendo em guerras. De forma que, depois, essa ausência do masculino foi sentida nas famílias, né? E depois isso foi significado, né? Apesar também de, por exemplo, nós termos histórias igual lá na Segunda Guerra, de homens que voltaram muito, né, com transtornos de estresse pós-traumático, né, que hoje é descrito na literatura, né, homens que ficaram agressivos, ausentes, que abandonaram famílias, não tiveram estruturas, né, tivemos o baby boomers, tivemos uma série de decepções com o masculino também, né, então isso foi sendo base para uma leitura do masculino como culpado, responsável de grande mal, né? Então, e não desenvolvemos a sensibilidade. Então, assim, a proposta, eu acho, de olhar é que a mulher está vindo para um mundo externo agora, porque hoje o tempo promove isso. O tempo potencializa isso. Só que nós não vamos conseguir. E aí eu posso falar de carteirinha, porque eu tenho muitas clientes mulheres, eu trabalho com mulheres, inclusive tive projetos de mulheres, tá? Hoje eu trabalho no projeto de homens, mas já tive projeto de mulheres, né? Onde eu fui um dos parceiros das mulheres na construção do projeto. Então, eu conheço o universo feminino, atendo mulheres, e as mulheres estão tristes com seus homens, entende? As mulheres estão tristes com seus homens. Então, não adianta a gente colocar isso em oposição. Né? Então, minha proposta é que isso fosse olhado com sensibilidade. O homem com sensibilidade com a questão e as necessidades do feminino, que são reais, têm demandas reais para serem conversadas, né? E as mulheres com sensibilidade com esse homem que está sem identidade, com essa cultura que ofende o masculino. Pois é. Desconstrói. E tem algo grave no que você está dizendo aí, Rony. Que eu entendo a sensibilidade do que você está falando. Mas muita gente acha que ser sensível é ser fresco. Ou, numa palavra menos ruim, frágil. Eu conheço alguns homens que são, nesse contexto, são frágeis. Você não pode falar qualquer coisa com ele que o cara só entende de um jeito. E pra mim, essa não é a figura do sensível, né? Eu vejo até pessoas falando assim, não, toma cuidado com o que você fala com fulano, porque ele é meio sensível com alguns temas. Ele não é sensível, ele é frágil. Porque o sensível, ele tem a capacidade de compreensão, de perceber, e pra ele, pingo é letra, né? Então ele consegue, então o sensível, ele está atento a tudo que está acontecendo. O frágil, ele só escuta se for do jeito dele. Se não for do jeito dele, aí ele fica nervoso, fica brabo. E pra mim, uma das cenas mais tristes que eu vi, né? A gente trabalha muito com adolescentes. E foi uma das coisas que motivou a trabalhar homens. Tem uma casa que nós assistimos que são 4 filhas e um rapaz, né? E a família falava assim, olha, nosso dia é ótimo quando nosso pai não tá em casa. Aí quando tá começando às 5, 5h30, que ele começa a vir, aí tudo muda, já fica todo mundo tenso, porque aquela desgraça vai chegar em casa. É assim, as palavras que os meninos usaram. E uma das filhas falou, eu odeio meu pai. E aí quando a gente vai conversar com o cara, você vê que é um cara que você não consegue conversar com ele, porque ele é frágil, ele não é sensível, né?
gostaria que você veja... Nem forte, né? Nem forte. Pro filho, ele só aquela violência parece uma força. Mas na verdade é uma fragilidade. E pra esposa também. Ele ameaçava, agora comigo. Ele não ficava bravo do jeito que ele ficava com a família dele, não. Então eu percebi que existe uma demanda pra gente estar com essa visão. É difícil ficar bravo com você. Mas assim, Rony, eu acho que é importante você falar dessa questão da sensibilidade, que nós precisamos de homens verdadeiramente sensíveis e não frescos. Né? Explica pra gente aí. Eu vou usar fresco, que é uma linguajar entre homens. Só uma tradução assim, você é com você. Traduzindo, goianês. Olha, Pedro, eu faço um trabalho com os homens que é um resgate da agressividade masculina. E aí eu vou te explicar por quê. Porque quando um homem tem sua agressividade ferida, ele se torna violento. Certo? Então, muitos homens violentos, eles têm uma baixa agressividade. Aí eu quero falar agressividade enquanto essa saúde de uma emoção necessária para o ser humano conquistar, lutar por direitos, né? Então, quando esse homem é ferido na agressividade, ele tem que ser violento para compensar a sua falta de força. Então, a violência de muitos homens é aquilo que foi marcado na sua capacidade, na sua força. Então, muitos homens têm a sua agressividade diminuída em relação às mulheres. Por isso, ele precisa gritar mais alto, agredir, né? E aí ele se torna violento. E com a violência, nós não temos conversa. Tá? Violência do homem contra a mulher é cadeia. Não tem conversa. Eu já bati em alguns homens que estavam batendo meia na rua. Né? Falando sério. Então, assim, a gente não pode negociar a violência contra a mulher. Não podemos. Nós não estamos aqui em nenhum projeto de homens que trabalhe ou permita ou diminua essa questão da violência contra a mulher é saudável. Porém, nós temos que entender isso. Eu queria que você, que está me ouvindo, você entendesse que a saúde da agressividade é que faz a pessoa não precisar ser violenta, porque ela sente-se inteiro, né? E o que fragiliza macula a agressividade? É a violência dos pais. Então, a violência de um pai macula e fragiliza a agressividade de um filho. Ele renuncia à agressividade, porque ficou machucado na violência. Entendeu? Então, hoje nós temos muitos homens que são assim, mais frágeis na sua proposta de luta pela vida, tá? E alguns homens que esse é o passivo, que às vezes a gente vai dar um nome lá, um banana, né? Como é que é? Frouxo, né? Esse homem, ele foi maculado na sua agressividade. E temos também o violento. Esse homem que faz violências terríveis. Esse homem também foi maculado. Então há uma ferida sendo um padrão de existência, né? Então, assim, nós precisamos curar o masculino, né? Fazendo uma restauração, talvez eu possa dizer isso, uma reconciliação desse homem na sua história familiar, né? Que talvez foi machucada a partir da agressividade dos seus pais, que também foram feridos, né? Então, a gente às vezes tem um grande trabalho, uma grande missão. E depois eu gostaria até da gente puxar o assunto da violência familiar, porque é uma coisa muito importante da gente falar. João, Rony, né? Tô com um amigo meu na mente aqui agora. Rony, olha só. Eu conheço essas duas figuras. Tanto a figura do violento, eu mexo com torcidas organizadas, né? Então é um meio que existe muita violência. A gente vê muitos homens, jovens homens, realmente maculados nisso que você está dizendo, né? Eu gostei desse termo que você usou, da agressividade saudável, né? Que tem a ver com aquilo que é a nossa natureza, no sentido de ser lutar ousado, de ser corajoso, de enfrentar, né? E é aquilo que nós somos chamados para ser, né? Só lembrando, a agressividade do masculino e do feminino. A mulher precisa também ter a sua emoção da agressividade saudável para ela tomar, para ela lutar, né? Para ela também sobreviver bem na vida aí. E aí eu também tô lidando com algumas figuras dentro daquilo que você falou, homens fragilizados, né? Homens que são totalmente dependentes das suas mulheres, são quase filhos dela. E a gente tá testemunhando alguns casos de casamentos que estão no fim,
porque a mulher olha e diz, eu não tenho um homem em casa. Entendeu? Tem um filho, o cara é totalmente dependente emocional, e a gente tá até acompanhando um caso de um cara que é extremamente religioso, que a mulher tá querendo separar dele porque há muito tempo de relação em que ele é muito infantilizado, e agora ele tá apelando pro discurso religioso. Porque Deus é contra o divórcio, que não sei o que, e tá usando esse tipo de chantagem para continuar a mantê-la cativa de uma relação adoecida. Então eu tô lidando com esse tipo de homens fragilizados também. Como é que sai de uma situação dessa? É difícil, hein? Pois é. Porque ao mesmo tempo, eu sou defensor do casamento. Entendeu? Se alguém perguntar para mim se deve casar, você vai encontrar um apoiador pro casamento. Entendeu? Mas tem alguns casos que eu olho assim, eu olho pros caras e eu penso, como é que resolve a situação de um cara desse? Esse cara não tem... Às vezes a gente se oferece, vai lá buscar o cara e tal, mas você vê que o cara não quer transformação. Ele quer mudar o mundo inteiro para que ele não tenha que mudar. O Newton Bonder é um autor que escreveu um livro chamado Segundas Intenções, e lá ele cunhou um termo, não sei se o termo foi criado por ele, se ele trouxe isso da perspectiva da cabala judaica, mas ele fala assim, o Eros vestido de ética engendrou a moral. O Eros, vestido de ética, engendrou a moral. O que é isso? Ele remete lá à história do Adão, né? Quando eles vão lá e tem aquele momento de comer o fruto, e aquilo entra uma malícia dentro do ser humano, né? Entra um processo dentro do ser humano que ele tenta cobrir com suas roupas de folhas e com seus discursos, né? Então, normalmente a gente tem uma malícia dentro de nós temos uma intenção que nós não aceitamos essa intenção. Então a gente precisa dar uma roupa de ética nessa intenção, para ela ficar bonita, e criar um discurso moral para que a nossa malícia seja exercida. Então, muitas vezes as pessoas usam o termo cristão, né? Deus odeia o divórcio, tem que amar, a mulher tem que ser submissa, o homem tem que amar a mulher, casado para sempre, dar a vida pela mulher, né? Aqueles termos bíblicos que são maravilhosos, né? Um homem dar a vida pela sua mulher, né? Então, termos maravilhosos, só que às vezes a gente usa isso para dar uma cobertura de ética numa malícia, numa intenção, numa maldade, e cria um discurso moral. Para quê? Para essa intenção ser executada. Então esse homem quer manter essa mulher sob o controle dele, ele usa essas coberturas, né? Então a intenção dele é manter esse domínio. Então a pergunta é, como que nós resolvemos questões como essas, né? Olha, nada a gente consegue sem humildade. Humildade, né, vem da palavra terra, né, humus, né? E a palavra humilhação vem de humilis, que é quase na terra. Se eu errei algum termo aí, né, uma pesquisinha ajuda a resolver. Mas humilhação vem porque você está quase na terra, você não aceita estar na terra. Por isso que você se sente humilhado, né? Você não quer aceitar que você é um homem terra, né? Então muitas vezes a sua resistência de ser terra, de ser frágil, de ser, né, uma coisa comum, né, faz com que você se sinta humilhado. Então esses homens se sentem humilhados porque não são humildes. Então, você entende? Então, rapaz, você tá falando aí, eu tô imaginando um monte de homem que eu conheço. Então, o que acontece é que eu não sou completo. Sabe? Eu tenho uma história bacana, assim, minha história é bacana. Eu perdi meu pai esse ano. Meu pai é um homem muito amado por mim. O amor da minha vida, no sentido... Eu tenho um amor da minha vida, um homem que é o amor da minha vida. Meu pai é o Paulo Antônio de Araújo, maravilhoso meu pai. Só que meu pai não tinha dentro da sua... do seu humano, da sua construção, a capacidade de ser um pai presente e um marido tranquilo, assim. Ele sempre sofria com a questão. Então, quando ele divorciava, um irmão meu falou assim, quando meu pai divorciava da mulher, ele divorciava dos filhos, né? Ele tinha uma dificuldade com esses filhos. Mas todos nós soubemos amar nosso pai com a sua debilidade, sofremos. Então, me faltou meu pai durante 14 anos, né? Eu conheci meu pai com 14 anos e eu recebi o nome Araújo com 14 anos, né? Mas meu pai, até um determinado tempo, eu estava lá lutando com isso dentro de mim, mas aí eu entendi a importância de eu receber meu pai como ele era para mim, né? E o que ele pôde me dar.
essa reconciliação me fez ser um homem melhor. Porém, eu não sou um homem completo. Me faltou um aspecto lá na minha criação que me completa quando eu tenho um amigo como você, né? Que traz alguma força, alguma experiência de vida que me desafia na minha masculinidade, entende? E outros. Então, tem outros homens que me ensinam a ser marido naquilo que me faltou lá com meu pai. Eu tenho outros homens que me ensinam a ser um homem mais de atitude. Eu sei que é isso. Mais corajoso, por exemplo. O pai é uma figura da segurança, né? Emocional da segurança. Então, a mulher da proteção, o homem da segurança. Então, essa figura da segurança que me foi ausente, às vezes eu preciso de um homem que fala assim, Rony, faz esse negócio. Rony, vai. Mas para isso eu preciso ser humilde. Eu preciso falar assim, rapaz, eu não sou completo. Entende? Então, é uma questão de humildade, é difícil. Né? Mas de repente, sabe, Pedro, eu acho que a sensibilidade, a gente pode tocar nos homens na medida que a gente não se põe como um homem completo. Sim. Entende? Como a gente se põe como um homem também frágil e que chama essas pessoas, esse grupo de homens para se apoiar, né? E falar assim, olha, eu não sou completo, eu não sou. Eu reconheço, sou psicólogo, sou terapeuta, né? Mas o que me faz ser um bom terapeuta não é ter todas as minhas feridas curadas, né? Acho que é um equívoco aí da ideia de achar que você tem que estar com todas as suas feridas curadas. Tem feridas em mim que eu nem sei que tem. Mas eu sou um homem que aceito que eu sou terra, certo? E aí, quando uma coisa me dói, eu procuro ajuda. Então, eu tô lá com uma pessoa e eu tô atendendo alguém, algum homem, e ele faz algo e aquilo toca em mim, primeiro eu posso tranquilamente ser humano diante dele. Eu não tenho essa crise como terapeuta, né? Então, minha vida lá, eu compartilho, às vezes, alguns desafios com meus clientes, né? Como homem, como figura humana, né? E também, à medida que algo mexe comigo, eu estou imediatamente na minha terapia também buscando ajuda, porque eu sou homem, e também com meus amigos, né? Olha, João, tô com um amigo na cabeça aqui. Esse amigo que eu tô falando aqui, o Jonatas, né? É um parceiro de julgo, né? A gente tá andado junto em 7 meses, eu tô vendo muito disso, né? Porque eu também fui carente da presença do meu pai. Eu vim conhecer meu pai com 9, 10 anos de idade, mas eu nunca vi nele o esforço de tentar ser pai meu e do meu irmão, né? E da minha irmã. E aí, mas dentro do que você falou, eu convivi no meio de homens saudáveis, que foi dentro da igreja. Então, muitos homens, muito do que eu sou hoje, foi baseado no testemunho de muitos pais de família, de muitos líderes, que eu vi que eu quero ser igual ao fulano. Porque eu não tinha a referência na minha casa, né? E aí Deus trouxe esse livramento no sentido de referência. Então, hoje, muito do que eu sou hoje tem a ver com aquilo que esses irmãos inspiraram na minha vida. E o valor da coragem, por incrível que pareça, sabe onde eu aprendi? No meio de torcidas organizadas. Olha aí. O valor da coragem, o valor de ter que enfrentar o mal. Apesar de ser um meio muito violento, mas eu comecei a aprender a amar outros homens de verdade. E é tão difícil hoje dizer que a gente ama homens, né? Eu amo os jovens das torcidas organizadas e tal. E eu aprendi o valor da coragem no sentido de enfrentar algo que está te ameaçando seus amigos. Lógico que muitos levam isso pro lado ruim, mas o valor nunca esqueci. Quando o mal se levantar, quem é chamado para enfrentar sou eu. Eu sei, tem que ser o linha de frente, a gente chama, né? Tem que estar na linha de frente pronto para enfrentar e não correr, que é o que acontece com muitos homens. Eles evitam, eles fogem do mal para não ter que enfrentar, né? Então eu tô aprendendo esses valores. Tremendo o que você está falando, o Rony. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que significa hombridade? Olha, hombridade é essa força ética da figura do ser humano, né, que tem um valor ético com o próximo, né? Então essa hombridade, esse ombrear, esse compromissar, esse responsabilizar pelo outro, né? Eu não estou dando nenhum significado de dicionário, mas um significado que a gente trabalha, né? A hombridade é essa figura que se dispõe diante do outro no seu compromisso, na sua palavra empenhada, né? da percepção sensível, né? E sensibilidade no sentido de perceber suas angústias, suas necessidades, perceber a angústia e a necessidade da mulher, né? Então nós estamos falando dessa hombridade lá do projeto que a gente está trabalhando, né? Então, de perceber seu filho, de perceber o olhar do filho, né? E de se colocar como resposta.
mesmo que você não tenha toda ela. Você conta com a ajuda para completá-la. Então, se eu perceber uma necessidade, talvez eu não seja a pessoa que tem a resposta completa, mas eu posso contar com pessoas. Então, a hombridade não é ser uma pessoa perfeita, mas é querer ser uma melhor pessoa, um compromisso, uma responsabilidade do lugar que você está. Então, se é um trabalhador, se você é um trabalhador, você é um trabalhador que está ali presente, compromissado, responsável. Se você é um gerente, um líder responsável, se você está numa torcida organizada, você ser responsável pelas pessoas que podem morrer se você não for responsável. Você pode morrer ou matar, isso é terrível, né? Ser responsável pela esposa, né? Pela mulher com as suas demandas, com as suas necessidades, os filhos, né? Nesse sentido. Para mim, dos aspectos da hombridade, eu experimentei isso na minha casa, né? No meu testemunho sobre isso. É tão bom quando você chega em casa e seus filhos ficam felizes, sua esposa fica feliz porque você chegou em casa. Maravilhoso. Entendeu? Para mim, é o resumo da hombridade. Ou seja, mesmo não sendo perfeito, eu estou cumprindo o meu propósito. Então, eu chego em casa, papai, vem, me abraça, me beija. Ou seja, meus filhos não têm medo de mim, mesmo sabendo que eu sou o homem da casa. É isso aí. Eu acho que é o papel da hombridade. Eu até coloquei aqui, Rony, a definição na pesquisa no dicionário do que é hombridade, né? Hombridade é a característica de quem é destemido, corajoso, honrado e que age e se comporta de modo íntegro e digno. É isso aí. Então, assim, você descreveu de outra forma. Tá? É o que está faltando hoje, Rony, no nosso meio como homens. Olha, tem um autor que eu li esse livro, eu não lembro se é o Walter. É melhor não falar para não correr o risco de errar aqui, né? Mas ele é um psicanalista, né? E ele falou que algumas percepções dele em relação ao masculino, lá na biologia do masculino, que o homem não nasce... Quando um bebê está sendo gerado, homem e mulher é a mesma coisa. Aí chega um momento que os processos químicos, processos processos celulares começam a entrar em esforço para compor o órgão sexual masculino. Então, nós temos, né, uma criança sendo gerada, então ali nós temos homem e mulher são a mesma coisa. Para definir um homem precisa de esforço, né? Salvo engano é o Walter Ries, se não for, me perdoa a falha, mas ele fala assim que então o masculino é gerado a partir do esforço. Então ele diz o seguinte, todos nascemos mulheres. Ele fala assim, a mulher é natural, né? É um pouco assim, meio contrário de Simone de Beauvoir, que falava que... Né, ninguém nasce mulher. Torna-se mulher, né? Tudo bem. Mas porque a mulher é mais natural, o ambiente do feminino é mais natural. O homem ele precisa de orientação para ter uma identidade. O homem precisa de presença, de figura, né? Talvez pelo ambiente do lar, você tem certeza da mãe. É difícil uma mãe ausente, né? Então você tem certeza da mãe, porque a mãe é biológico, a mãe há uma ligação profunda com o bebê, né? O homem põe uma semente, esse homem, se sumir, a criança existe, né? Mas se a mãe some, a possibilidade de existência da criança é muito menor, entende? Então a mãe é essa figura presente, real. A mãe ela tem certeza do filho, o pai não, né? Se você engravida uma mulher, você, às vezes, aquela certeza paira na medida do nascimento da criança. Então, você não tem a certeza. Quantos homens não assumiram filhos porque puseram na cabeça que não eram deles? Entende? Então, a mulher tem uma certeza do filho. Então, o homem não é uma certeza. Então, para você formar um homem, precisa de esforço. Precisa de uma ação, precisa de uma composição, precisa de uma presença, tá entendendo? Então, nesse sentido, né, a gente precisa esforçar-se para compor o masculino. E aí o masculino ser essa figura responsável, presente, compromissada, entende? Então, se não houver esforço, não há um masculino. Mas eu esqueci sua pergunta. Não, você já respondeu. Né? Então é isso. Antes de fazer a próxima pergunta e para a gente chegar ao final, eu quero falar aqui dos nossos parceiros, o Paulo Vitor. Ele é corretor de seguro de vidas, né? Na Ali Corretora de Seguro.
né? Seguros. Então visita lá no Instagram dele, @Ali com 2 L's e Y, né? Ali Corretora de Seguros. E contacta lá, fala que veio através do nosso podcast. E também ao nosso amigo e meu cunhado, Filemon Eletricista, na cidade de Morrinhos. Você está precisando aí de serviços de eletricidade e tal. O Filemon é muito bom no que ele faz. E também falar dos nossos parceiros, o Estúdio Way, do Davi e do Igor, né? Nós estamos aqui no Estúdio Way e assim... O Estúdio Way tem um marco histórico aqui na vida do Cordes, né? Eu até costumo dizer, nós temos uma história antes do Estúdio Way e outra história depois do Estúdio Way. Eles nos deram uma direção, um caminho muito bom e eles são muito profissionais. Aqui eles têm esse baita estúdio aqui para gravar cursos, gravar podcast, você pode procurá-los. Eles também fazem filmagens aéreas, né? Para você que tem sua propriedade rural, quer filmar sua empresa, sua construção. Eles também trabalham com mídias sociais, né? Administração de mídias sociais e também fazem vídeos institucionais aí para sua empresa. Além de eles serem excelentes músicos. Eles também produzem jingles aí para sua empresa, para o seu negócio e também, ano que vem, ano político, você também pode estar gravando seus jingles aqui para a sua campanha política, né? Então procura aí o Igor e o Davi aqui no Estúdio Way, tá ok? Rony, pra gente encerrar, eu e minha esposa, uma das coisas que eu gosto da Ludmila é que, assim, ela é uma filha caçula de 4 irmãos, 4 homens. Então a Ludmila tem uma facilidade de lidar com homens porque ela viu os irmãos dela crescer. Ela testemunhou as fases de cada um deles, desde o mais velho até o mais novo, né? Então, e os melhores amigos da Ludmila hoje são homens. Então ela tem uma habilidade, ela tem uma capacidade de lidar com homens muito boa, né? E, além disso, a gente chora de rir com aquele programa 2 Homens e Meio, 2 and a Half Men, com Charlie Harper e Alan Harper. Eu vejo aqueles 2 homens, apesar de ali ser uma hipérbole, né? Ser muito engraçado, mas eu vejo ali 2 homens contemporâneos. Com o pai ausente, traumatizados pela própria mãe, muito infantilizados, e tentam compensar suas frustrações nas suas relações com mulheres. Então, um é o pegador. E aí o Charlie Harper, ele é uma figura assim muito interessante, porque ele é um cara de sucesso, mas que não trabalha. Porque ele teve a sorte de fazer jingles e aí dá uma rentabilidade pra ele, então ele vive numa casa em Malibu, pegando a mulherzada, mas você vê que é um cara extremamente carente nas relações. Aí ele sempre escolhe mulheres extremamente mandonas, né? E o outro tem inveja do irmão, tá? É um moralista, eu acho que ele é a figura mais malvada. As pessoas não percebem, mas o Alan Harper é o mais malvado. Porque ele tem um discurso ético, mas ele vai dentro daquilo que você está falando. Na hora que chega no interesse dele, na verdade ele quer ser igual ao irmão, né? Então, você concorda que aquelas 2 figuras representariam hoje um homem contemporâneo sem o senso de responsabilidade? Muito bom, hein? Eu gostava também o Charlie... Charlie Harper e Alan Harper. Charlie e ainda tem um menino, né? Eles influenciam a vida de um menino. O menino seria uma terceira figura ali também, totalmente ausente e tal. Mas olha só, o que é o masculino, essa identidade do masculino que nós perdemos enquanto cultura, perdemos porque nós criticamos, denunciamos, negamos e impedimos de existir, né? Então, essa identidade do homem é a grande dor das famílias, essa identidade que foi proibida. Ela é necessária para o feminino, tá? Então, essas mulheres que vão procurar o Charlie ou o Alan são mulheres que também foram feridas no seu aspecto do masculino, certo? Então, filhas de mulheres que foram muito fragilizadas diante de homens agressivos, nervosos, né, muito imponentes. Essas mulheres são aquelas mulheres que, querendo se diferenciar de suas mães, às vezes vão ser as mulheres muito fortes, que vão arrumar esses Charles e Alans nas suas relações, entende? Porque elas falam assim, eu quero ser diferente da minha mãe e quero encontrar um homem diferente do meu pai, entende? Como isso é ferido, como isso não é uma coisa assim de... É uma coisa do... Eu quero ser contra aquilo e não uma compreensão de que aquilo é uma dor do pai, uma dor da mãe e que ela pode seguir um caminho diferente, ela vai buscar uma outra figura traumatizada e vai se relacionar com ela. Então ela vai buscar o Charlie ou o Alan, entende? E por que muitos homens querem ser um Charlie? E esses homens, o Charlie ou o Alan, é esse homem, né, que ali nós temos uma figura de uma mãe bem narcisista, assim, mas nós temos
Normalmente, né, nós temos aquele lugar onde o pai ou se ausentou, ou foi muito incisivo, agressivo, violento, ou ausente, né? E essa mãe foi super protetora, né? Quando ela é uma mãe daquele nível, né, é muito difícil se produzir ligações profundas, né? E a mãe é essa figura da ligação, né? Então, o pai é essa figura do mundo, o pai é essa figura para fora, da força lá fora, né? Então, assim, então, por que muitos homens são assim? Justamente por conta dessa fragilidade que nós estamos tendo de identidade. Nós precisamos permitir a identidade do masculino. Nós não podemos determinar a figura, a identidade do masculino. O que nós temos que trazer para o homem é a questão da sensibilidade. Nós temos que trazer para a mulher é a questão da sensibilidade. Mas nunca uma determinação externa do que o homem tem que ser. Entende? Então, como se fosse uma perspectiva de que é o bom, dito principalmente pelo feminino. Entende? Entendo. Não. Tinha que ser homens nobres numa mesa dizendo o que é ser um homem. Tinha que ser homens de família numa mesa dizendo o que tem que ser um homem. Entende? E talvez ouvindo mulheres que tiveram homens de compromisso, de responsabilidade, também dizendo o que é ser um homem. Não mulheres machucadas, reunidas, dizendo o que um homem tem que ser. Elas não vão acertar. Elas mesmas vão reclamar desses homens. Entendeu? E é o que está acontecendo. As mulheres não querem um homem que elas estão mandando... Algumas estão mandando existir. Não é esse homem que ela quer, né? Então, veja bem, querido. Por que existem esses homens? Eu sei que por essa ausência, mas qual que é a cura? Eu acho que a gente tem que falar de uma cura, de uma solução. Olha, como eu disse para você, eu não sou completo. Mas quando eu tinha uma certa questão inconsciente com meu pai, porque na minha cabeça eu nunca tive problema com meu pai, eu fui descobrir isso, que eu tinha uma questão inconsciente com meu pai, uma resistência, um julgamento moral, uma exigência do meu pai, que ele não podia me dar. E ele me deu muitas coisas, né? Muitas coisas no sentido daquilo que eu soube olhar e valorizar, né? E eu amo, como eu disse para você, o amor da minha vida. Mas quando eu comecei a perceber que nenhum pai me seria pai, nenhum homem seria figura aceita por mim sem uma reconciliação no meu coração. Não necessariamente pessoa com pessoa, porque às vezes não é possível. Às vezes esse homem morreu, às vezes esse homem não vai aparecer, e às vezes esse homem te feriu tanto que você não pode nem chegar perto dele que ele continua te ferindo. Mas há uma possibilidade de reconstituição no coração, uma perspectiva sensível de compreensão. É quando eu vou mais profundo do que o visível. Entende? Entendi. Sem aquela figura, você não estaria aqui. Sim. Né? Então, sem o pai, exatamente aquele homem, naquele horário, naquele dia, seja qual for a circunstância, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. Né? Nosso colega Davi não estaria aqui. Já é um valor a gente valorizar. Eu tive essa reconciliação, porque... Eu tentei algumas vezes a aproximação com meu pai, mas às vezes eu vejo que ele foge. Eu percebi pra ele é difícil. Eu percebo que ele não gosta de... Não gostava de se aproximar. Nenhum dos filhos, né? Em relação somente a mim, mas nenhum dos filhos. E aí eu entendi que... Eu percebi essa carência, essa falta na minha relação com os meus filhos, o Pedro Eli e a Heloísa. Eu percebi que faltou algo em mim, né? Mas graças a Deus eu me reconciliei com isso. Mas, pra mim, uma semana antes do meu pai morrer, ele estava internado, ele teve um AVC, eu fui lá no hospital, no leito do hospital, visitar, né? E aí eu tive a oportunidade de dizer, olha, o meu coração tá livre. Se tem algo que você carrega de culpa em relação a mim, alguma coisa, sinta-se livre e perdoado, porque eu não carrego tristeza, mágoa, ressentimentos. Gostaria que a gente tivesse tido uma relação mais próxima. Muitas coisas que eu aprendi, eu gostaria que fosse você que tivesse me ensinado, mas, por sua causa, eu existo. É isso aí. Entendeu? Eu tô aqui. Posso ser pai dos meus filhos, posso ser marido da minha esposa. É isso aí. Então, se existe algo, sinta-se livre, porque você no meu coração tá perdoado. É isso aí. E aí, Pedro, olha só, eu gosto daquele filme A Cabana. Sensacional. Porque A Cabana é o seguinte, é um cara que tinha uma ferida com o pai e prometeu ser o melhor pai do mundo. Chega lá, ele perde a filha, quase morre 2, já perde a outra, e de repente... De uma forma trágica, horrível. E a tragédia frustrando ele, aquela dor imensa, faz com que agora ele perca os outros 2 e a mulher. Né? Então, quando aquele homem tem um momento lá que a justiça, não sei se era justiça, a sabedoria está lá para fazer o julgamento. E aí a sabedoria começa a julgar lá, vamos julgar seu pai.
E aí ele está condenado. Para aquele homem, o pai está condenado. De repente ela passa lá uma cena de uma criança sendo agredida. A dor daquele homem é que o pai agrediu muito ele. Aí ela põe uma cena de uma criança sendo agredida e fala, vamos condenar essa criança aqui. Ele fala, de maneira alguma, como é que você vai condenar uma criança sendo agredida? Não, mas esse aqui é seu pai. Até que ele consegue ter uma reconciliação. Sabe, fora das dores, se o humano pudesse viver fora das dores, ele não faria nada errado. Então, a sensibilidade é olhar o seguinte, é como se fosse um programa de computador. Meu pai não tem um programa X. Não está dentro dele. E sensibilidade seria dizer o seguinte, a partir de mim, meu pai vai ser pai. Eu sou metade de mim é meu pai. Então, quando eu pego meu filho no colo, eu tenho um bebezinho branco, eu sou negro, né? Eu tenho um bebezinho branco. Ou tem gente que acha assim que meu pai é negro, eu sou negro. Apesar de minha mãe ser assim, branca igual... E eu nasci um menininho assim, que parece não é meu, ele é meio ruivinho assim, né? E eu pego aquele menininho, eu tenho 3 filhos, né? E eu falando dele porque ele é o mais novinho, ele tá com 5 para 6 meses. Quando eu pego aquele menininho e ponho ele no meu rosto, eu me permito sentir meu pai. Fazendo através de mim o que ele não pôde fazer por mim. É a redenção. Tá entendendo? Entendo. Então, eu sei que é isso, então Rony. Em mim, o meu pai se reconcilia. Entende? Esse foi o meu sentimento quando eu tive um adolescente de 15 anos. É isso aí. Eu vou ser a redenção da minha família. É isso aí. A partir da minha história, a história da família Oliveira será outra. E aí, eu sinto a mesma coisa quando eu pego meu filho e minha filha. Esses meninos é uma nova história. Deus escrevendo uma nova história. É a oportunidade da minha família ser aquilo que Deus chamou para ser. Eu tenho uma foto da minha irmã Paula Cristina. Minha irmã foi criada com meu pai até quase a idade adulta, né? Ele separou da mãe dela e aí ela não pôde mais estar, assim, não teve mais na mesma casa, né? Mas a minha irmã é uma maravilha, Paula Cristina, adoro ela. E ela tem uma fotinha na praia, numa viagem que meu pai me chamou pra ir, eu não fui. Mas numa viagem na praia e ela tá abraçando o pescoço. Meu pai tá sentado na areia, ela tá abraçando o pescoço dele assim. Aí o dia me chegou aquela foto, aquilo me tocou profundamente, porque eu não vivi aquilo. Mas eu olhei para aquela foto e me permiti estar lá no lugar da minha irmã. Me reconciliando, sabe por quê, gente? Porque cobrar uma dívida de quem não pode pagar é muito duro. Me faz ausente, me faz vazio, me faz um buraco que ninguém pode estar aqui. Mas quando eu deixo meu pai caber em mim, me reconheço nele, eu sou ele, eu sou parte dele, eu sou parte do pai dele, eu sou parte do avô dele. Então tem gerações de homens, e teve gerações de dores atrás de mim, mas também teve muito recurso de vida, de força, né? Eu lembro 2 coisas do meu pai na UTI. A primeira foi um dia que eu cheguei lá e ele estava sedado, mas ele me ouvia e eu falei assim, ei, homem de força, e ele levantou o braço assim, quase arrancou aquela corrente, eles puseram uma corrente nele, porque ele não tirava os aparelhos e tal, né? Ele quase quebrou lá a cama, assim, pá, né? Tipo assim, eu sou forte mesmo, né? E eu falei, essa força me pertence. E também quando ele deu um sorriso pra mim, quando ele teve um dia lá que ele se acordou, a esposa dele, né, Maria Socorro, uma pessoa muito amiga, né, e ela pegou e fez uma ligação de vídeo na hora pra ele falar comigo, e ele sorria pra mim, eu não conseguia falar, ele tava com traqueostomia, falar, ele sorria pra mim, e aquilo me curava. Então tudo que eu vou viver na vida, assim, às vezes tem uma situação com uma pessoa que tá gostando muito de mim, não tá me aceitando muito, eu lembro do sorriso do meu pai, fala assim, quem tinha que me aceitar, eu recebo a aceitação dele, mesmo que ele não podia fazer isso completamente. Eu consigo encontrar meios de me reconciliar. E às vezes tem pessoas que nunca tiveram pai, nunca viram esse pai, mas reconciliar com esse pai no corpo. Pra quê? Para que eu não tenha buracos. Porque aí quando você vem com alguma questão masculina para trazer para mim, eu posso absorver. Por quê? Porque eu não tenho uma briga com a minha referência masculina principal. Então, a gente precisa trabalhar reconciliações. Reconciliação é o nome. Né? Até a Bíblia, o apóstolo São Paulo fala o seguinte, que o ministério da pessoa é de reconciliação. Né? Então, quando eu me reconcilio com a figura do homem dentro de mim,
qualquer homem pode me instruir, qualquer homem pode me ensinar o que meu pai não me ensinou. Mas quando eu não me reconcilio com essa figura, qualquer homem que tem uma virtude é para mim uma ofensa, porque é uma coisa que eu não vivi, é uma dor, entendeu? Então quando eu vejo você abraçando com seu filho, sendo carinhoso com ele, eu aprendo. Mas quando eu tô ferido com meu pai, eu sinto dor. Então a reconciliação é necessária. Sim. Entende? Entendo perfeitamente. Bom, Rony, eu queria falar mais coisas, mas eu acho que tivemos coisas... Não, aí você ficar passar um melzinho para as pessoas quererem mais depois, pedir mais um pouquinho. Tá certo. Mas eu tenho muita coisa que eu gostaria de falar sobre essa questão da hombridade. De qualquer forma, eu quero agradecer a sua presença e eu gostaria que você desse as suas considerações finais, né? Okay. E também falasse um pouco, né, nessa consideração do homem mais perfeito que pisou nessa terra. Bom, esse homem mais perfeito que pisou nessa terra é a minha influência. Eu encontrei o amor de Cristo, né? E o amor de Cristo, ele me constrange porque Cristo me ama exatamente como eu sou. E quando eu erro, então quando eu falho com meus filhos, com a minha esposa, quando eu falho na vida, né? Eu vou falar com Cristo, eu não tenho culpa. Entende? Tem muitas pessoas que têm Cristo como uma entidade julgadora, condenadora. Eu não tenho culpa porque eu sei que o perdão está na frente, né? Eu sei que ele já me compreende, me aceita como sou. Então eu tenho uma conversa com ele sobre minhas dores, minhas fragilidades. Eu sou curado. Então Cristo é essa figura tão tremenda, tão maravilhosa na minha vida, né? Minha referência, minha inspiração. E a referência de amor, porque Cristo não deixou um culto, ele deixou uma mesa para sentar, né? E uma mesa para haver conversa, reconciliação. Então, Cristo não me faz excluir ninguém, nem por questões políticas, sexuais, éticas, etc. Cristo me põe na mesa para haver reconciliação. Então é uma figura maravilhosa, né? É o homem da minha vida também. A outra questão, eu queria deixar aqui meu telefone, né? Fica à vontade. Primeiro, falar aqui no meu Instagram, né? Não é um Instagram, assim, muito comercial, porque eu preciso, assim, né? Entrar nessa de fazer um Instagram, assim, mais... Nós vamos colocar seu Instagram aqui, né? Também na apresentação. Então, Rony Gillian, né? Rony _Gillian lá pra você seguir. Talvez você vai ver muita piadinha, porque eu acho muito engraçado algumas coisas. Talvez eu coloque lá coisas também que me inspirem. E vez ou outra eu falo alguma coisa lá, né? Deixar o telefone da minha clínica, né? E eu não tô enxergando, você acredita? Você pode citar pra mim aqui? Eu também não enxergo, mas tô de Bom, o telefone do consultório aqui da clínica do Rony é 962, né? 98346-3883. Isso aí, vou repetir. 62 98346-3883. Psicólogo. Né? A Rúbia, terapia de família, de casais, né? Adultos, tá? Eu não trabalho com crianças, só quando é a família, né? E também estou pronto para receber alguns homens lá. Claro, não é uma clínica assim, de um custo muito baixo, né? Normalmente em outros projetos a gente faz alguma ação mais social, né? Uma clínica um valor um pouco mais elevado, mas está aberta lá para receber as pessoas que podem estar lá, né? Claro, a gente está devolvendo para a sociedade sempre nos nossos muitos projetos, você conhece bem, tanto que a nossa vida social de entrega, né? É muito grande, tá bom? Então, agradecer, quero também pedir você para seguir o Instituto Total, né? Nosso trabalho, que a gente faz parte, eu sou apenas um membro lá no Instituto Total, também está nas redes sociais, né? Nossos parceiros. No fio do ponto bigode. Isso. No fio do ponto bigode. E se você é um homem, né, que influencia, que lidera e quer estar com a gente, você é bem-vindo aí. A gente, na última segunda-feira do mês, almoça no Nativas Grill lá e tem um momento juntos. Tá bom? Tá bom, Rony. Obrigado aí pela sua atenção. E eu quero agradecer a você também por ter assistido até o final. E apoie o Cordas. Nós vamos deixar aqui o nosso Pix aqui, que todo investimento que você faz no Cordas, a gente transforma em transformação social, tá? E nós promovemos, encontramos pessoas que podem transformar a vida dos outros através do seu testemunho e da sua história. Então, participe conosco, tanto financeiramente, ou nos procure também, fazendo a sua contribuição com a sua história, com o seu testemunho de vida, tá bom? Obrigado aí a todos pela participação.